Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando uma passagem narrada por Leon Tolstói, a psicografia de Cirineia Yolanda Maffei, está no livro Retratos de Nazaré. Leon Tolstói, ele narra vários encontros de pessoas, algumas anônimas, algumas pessoas mais ou menos dedicadas, conhecidas naquele tempo, em volta das histórias, das narrativas de Jesus. Essa história diz respeito a um mercador. Seu nome foi entre nós, Josué. Josué era um homem que amealhara durante toda a vida de trabalho, de dedicação, uma considerável fortuna material. Ele tinha propriedades onde se produzia os produtos agrícolas. Ele tinha depósitos nos mais diferentes lugares, onde ele fazia o comércio de mercadorias que chegavam à Galileia, à Judéia, à Palestina daqueles dias. Nessa oportunidade, nessa narrativa, Leon Tolstói diz que Josué sai da sua cidade em direção a um novo cliente, imaginamos nós, um comprador para as suas mercadorias. E como ele fazia, todas as vezes, por primeira vez que ele comercializava com alguém, ele ia pessoalmente. Ele ia pessoalmente para conhecer o comprador, para conhecer o cliente, vamos dizer assim, e estabelecer as relações de comércio, de troca de mercadorias. Ele tinha um cavalo, este cavalo era um cavalo já adestrado, ele tinha todos os equipamentos com que ele se utilizava para fazer essas viagens, mas naquela viagem ele foi praticamente sem nada. Uma bolsa contendo os recursos necessários e o seu cavalo, e a viagem demoraria mais ou menos 2 dias para ir, para voltar, e ele assim foi. Ele estava tão viajando em pensamento que ele não se deu conta, o animal o conduziu por uma estrada um pouco diferente. Quando ele desperta, vê que está num lugar distante daquele que ele normalmente trilhava, a ideia era voltar para o caminho que ele usualmente cavalgava. Só que, neste exato momento, ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido por alguns malfeitores. Esses malfeitores, de imediato, cercaram o animal se assustou, certamente, e ele, Josué, cai do animal e bate a sua cabeça numa pedra e desfalece, desmaia. Ele fica ali durante algumas horas. Imagina-se que perdeu os sentidos, ficou ali sem saber o que foi, não conseguiu ver quem era, não conseguiu ver ninguém. E aí, então, quando ele desperta, ele se deu conta que o seu ferimento na cabeça, porque ele bateu a cabeça na pedra, era um pouco mais grave do que poderia inicialmente se imaginar. Ele desperta, se dá conta de onde está, tira uma faixa, rasga um pedaço do pano, faz uma faixa na cabeça para cessar a hemorragia e vai para uma sombra de uma árvore, verifica onde está e se dá conta de que ali próximo existe uma hospedaria, uma estalagem. E ele, então, reúne as forças e vai até esta hospedaria, até esta estalagem.
Ele, quando chega na estalagem, as pessoas ficam assustadas, porque o seu estado, o seu aspecto era assustador. Ele estava com as vestes manchadas de sangue, a ferida na cabeça ainda com hemorragia, e ele estava enfraquecido. O dono da estalagem trabalhava ali, tomava conta, e, junto com a sua esposa, o socorreram. Colocaram o Josué numa mesa próxima e foram servir alguma coisa e ajudar a que ele fazer com que ele se reanimasse. E ele ali ficou. Ele tomou um caldo, um alimento para que pudesse se revigorar, e ele foi desfalecendo. Antes de desfalecer, ele percebeu que na sala onde ele estava, anexa, era uma hospedaria relativamente grande, mas as construções totalmente diferentes do que nós conhecemos hoje, ele percebeu um grupo de pessoas. Essas pessoas estavam reunidas em volta de um homem. E este homem falava alguma coisa e todos estavam ali prestando atenção naquela conversa. Josué foi sentindo enfraquecer-se. Quando ele ia desfalecer, aquele homem sai do seu lugar, vem, coloca a mão sobre a cabeça de Josué, tira a faixa, e Josué percebe um alívio, como se uma água fresca de uma fonte corresse para aliviar a sensação desagradável que ele estava sentindo ali. Ele começa a se acalmar, se revigora um pouco. Os amigos daquele homem vêm até aquele homem, que era Jesus, e ajudam o estalajadeiro a levar Josué para um quarto. O seu quadro era gravíssimo, pelo que as pessoas imaginavam. O estalajadeiro certamente imaginou que ele não passaria daquela noite, mas não sabia o que fazer. Jesus ficou ali com ele, ele adormece, e no dia seguinte ele desperta. Ao despertar, ele coloca a mão na cabeça, na ferida, e percebe que a ferida estava cicatrizada. O sangue cessara. Ele não sentia dor. Ele sentia uma vaga ideia do que tinha acontecido, mas não conseguia se lembrar dos detalhes. Porém, ele não tinha dúvidas de que aquele homem fora o causador, ou fora a causa da sua melhora. E então ele vai até o estalajadeiro, e o estalajadeiro, quando o vê, fica admirado e surpreso, porque, afinal de contas, o seu estado, na noite anterior, era gravíssimo. E Josué, então, pede onde estariam aquelas pessoas que o socorreram. E o estalajadeiro disse: eram pessoas muito pobres, não tinham recursos. Eles não tinham como pagar uma hospedagem e a alimentação. Então foi franqueado, nós arrumamos um pouco de leite de cabra, para que eles se alimentassem, e eu permiti que eles dormissem numa cobertura lá fora. Imaginamos nós um lugar distante, fechado, mas eles saem muito cedo. E eu não os conheço. Não sei de onde vieram, não sei para onde vão, não sei nem quem são essas pessoas. Josué, então, ficou decepcionado, porque, afinal de contas, ele queria conhecer aquele que ele tinha certeza tratar-se do seu benfeitor. Ele se dá conta de que estava sem os recursos, porque os malfeitores, quando o assaltaram, levaram todos os recursos, ou seja, uma pequena bolsa com os valores que ele havia separado para a viagem. Os malfeitores não se deram conta de que ele tinha um anel de grande valor. E então ele propõe uma troca com o estalajadeiro. Olha, eu percebi que o senhor tem aí alguns animais que servem à montaria. Se o senhor quiser, nós podemos trocar. Eu deixo o anel, é um anel de grande valor, e o senhor me dá um animal, uma montaria, para que eu volte à minha cidade. Ou, se o senhor preferir, eu deixo o anel como garantia, vou até a minha cidade, e um dos meus colaboradores, servidores,
traz de volta o animal. O estalajadeiro fez o que melhor lhe convinha, o que era melhor para ele, e ele acabou voltando para a sua cidade. Recuperado, ele deixou passar. Os meses se passaram. E aquilo foi caindo no esquecimento. Foi caindo no esquecimento até que ele nem se lembrava mais daquela situação, nem se lembrava mais, ficou apenas uma pequena marca da ferida, do machucado, até que um dia ele estava andando pela cidade onde ele morava, e ele viu uma multidão que estava em volta de alguém na via pública. E este alguém falava a esta multidão. Ele, Josué, aproximou-se e verificou se tratar daquele homem que o socorrera na estalagem, na hospedaria. E ficou ali prestando atenção. Aquele homem falava de algo diferente. Ele anunciava o reino de Deus entre as criaturas, convidava-nos para que nós pudéssemos incorporar em nós valores para que o reino de Deus se estabelecesse em nós. Ele se referia a Deus como um pai e falava de coisas simples, convidava as pessoas simples, e as pessoas ficavam maravilhadas com aquelas ideias. Josué ficou ali assistindo aquela situação, ouvindo aqueles ensinamentos. Algumas pessoas eram apresentadas àquele homem, algumas eram curadas, enfermos eram apresentados, alguns eram curados, outros não. Mas o tempo foi passando e as pessoas foram se dispersando. Desse encontro, Josué também acabou saindo, e ele teve vários outros encontros com Jesus. Mas o que ele guardou deste encontro com Jesus, desse primeiro encontro com Jesus lá na sua cidade, foi uma frase que o mestre teria dito às multidões: não guardeis os vossos tesouros onde as traças e a ferrugem possam corroê-los e os ladrões roubá-lo. Onde estiverem os vossos tesouros, lá também estará o vosso coração. Isso marcou de tal maneira Josué, que a partir daí ele começa a analisar o que ele fazia da sua própria vida. Como ele tratava os servidores, os servos, os escravos que ele tinha. Eram todos adquiridos, comercializados, transferidos de forma legal, como a legislação daquela época permitia. Mas ele começa a ficar incomodado com essa situação. A história continua, mas nós vamos parar por aqui. Não guardeis os vossos tesouros, onde as traças e as ferrugens possam corroê-los, e os ladrões roubá-lo. Onde estiverem os vossos tesouros, lá também estará o vosso coração. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nos traz o ensinamento de Jesus no tocante a não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí nós vamos encontrar nas narrativas de Lucas, transcrevendo os ensinamentos de Jesus, mais ou menos a seguinte ideia: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Quando nós pensamos nos valores que buscamos, tenhamos isso em mente. Não é exagero, nós nos preocuparmos e nos vigiarmos com relação às nossas atitudes do dia a dia. É verdade que vivemos num mundo material, com necessidades e sensibilidades materiais. Temos o nosso compromisso com o meio que nos acolhe, mas que estes compromissos não suplantem a nossa busca por nos melhorarmos e nos aperfeiçoarmos moral e espiritualmente. Amélia Rodrigues, espírito, através do Divaldo Pereira Franco, ela escreve no livro Primícias do Reino uma história que todos nós conhecemos.
Jesus, nesses encontros com as multidões, com as pessoas que o buscavam, ele falava de algo diferente. E um jovem um dia ficou fascinado ao ouvi-lo, ao participar daquela reunião. E foi até Jesus. Foi até Jesus e disse mais ou menos o seguinte: olha, o que eu preciso fazer para alcançar o reino de Deus? Então Jesus disse: faça aquilo que está na lei, siga o que está na lei. Mas o que está na lei? Faça, ama o próximo, respeita teu pai, tua mãe, não cause prejuízo a ninguém. Ah, mas isso tudo eu já faço, disse o jovem. Então Jesus lhe faz uma proposta. É uma proposta que possivelmente serve a muitos de nós. Pois então vai, dispõe de tudo que tens, distribua aos pobres, vem e segue-me. Quando o jovem ouviu esta propositura de Jesus, esse convite de Jesus, ele ficou meio assustado. Dispõe de tudo que tens. Isso não era muito difícil, porque, afinal de contas, ele era um jovem talentoso. Da mesma forma que ele adquirira os bens materiais, se fosse o caso, mais adiante, ele poderia readquirir de outra forma, ou com o seu trabalho, ou com o seu talento, os bens materiais. Não era este o problema. O problema era o compromisso que ele havia assumido, ou os compromissos que ele havia assumido na sua própria vida. Diz Amélia Rodrigues que aquele jovem, ele participaria, daí uma semana, na cidade de Cesareia, dos jogos que se realizariam entre as nações, as cidades próximas ali. E ele representaria aquela região. Mais precisamente, ele representaria Israel. Ele havia comprado 4 cavalos, uma biga nova, havia contratado um adestrador, e tudo se encaminhava para que ele participasse desses jogos. E esse era um compromisso que ele já havia confirmado, já havia assumido com as pessoas que com ele conviviam. Quando ele pensa nisso, ele volta-se para Jesus e deve ter perguntado mais ou menos assim: mas tem que ser agora? E Jesus volta-se para ele e diz: tem que ser agora. A tua hora é agora. Mas imaginamos que Jesus tenha dito: não tem nada de mas. É agora mesmo, a tua hora é agora. E diz o Evangelho, diz Amélia Rodrigues, que aquele jovem ficou meio indeciso. Será que vou? Será que não vou? Será que venho? Será que não venho? O que eu faço? O que eu respondo? Eu quero participar deste reino, mas o que fazer? Até que ele criou coragem e saiu. Saiu sem dizer nada para Jesus. E Jesus sabia o que estava acontecendo, usando do seu psiquismo superior, logicamente, ele percebera a situação, a preocupação daquele jovem. O que aconteceu foi que, uma semana depois, na cidade de Cesareia, nos jogos a que o jovem havia se comprometido, ele sofre um acidente. Ele sofre um acidente e desencarna ali, naquele espetáculo. E então, ao despertar, já nos últimos instantes, mas já no plano espiritual, a primeira frase que ele lembra é: vai, dispõe de tudo que tens, distribua aos pobres, vem e segue-me. Quantas vezes nós somos convidados a nos desfazer de tudo que nós temos, mas não só das coisas que nos atrapalham, às vezes, o nosso dia a dia. No recompor, refazer os nossos próprios compromissos. Porque às vezes nós assumimos compromissos com coisa nenhuma, que vão nos levar a lugar nenhum, e não abrimos mão destas realizações. O convite de Jesus era completamente diferente. Dispõe de tudo que tens. Deixe pelo caminho as coisas que não te ajudam. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma mensagem de Pascal. O homem só possui de seu aquilo que ele pode
levar onde quer que esteja. Então, todos nós vamos trabalhar na nossa vida, vamos assumir os compromissos, vamos dar o nosso melhor para as nossas aquisições materiais e morais, mas o que nós levamos desta jornada é só aquilo que está incorporado em nós como valores morais. Porque as coisas materiais permanecem aqui, ficam aqui. E, na realidade, isso é o que mais nos sensibiliza e nos chama a atenção. E é por esta riqueza, por esses verdadeiros valores ou falsos valores, que nós, às vezes, assumimos compromissos e realizamos coisas nas nossas vidas e sem nos darmos conta de que essas coisas passarão. As coisas palpáveis ficarão. Quando nós nos vemos diante de uma proposta de Jesus e o tocante a escolhermos sobre o que fazer das nossas vidas, nós nos lembramos de uma narrativa que todos nós possivelmente conhecemos, mas vamos lembrar juntos. Diz respeito a Maria de Magdala. Maria de Magdala, ela era considerada uma mulher equivocada, uma mulher que vivia, ela era, na realidade, desdenhada por todos, amada por muitos, mas não na intimidade. As pessoas não imaginavam, não queriam se imiscuir na vida equivocada que Maria de Magdala levava. Ela ouve falar de Jesus através de um jovem. E ela, então, através de um amigo comum, ela encontra-se um dia com Jesus. Este encontro com Jesus foi numa casa um pouco retirada da cidade. Ela chega, adentra-se àquela casa, era uma casa simples, e quando Jesus chega, os discípulos permaneceram do lado de fora, Jesus vê a porta entreaberta, entra e dirige-se a Maria de Magdala, mais ou menos nesses termos: Maria, minha filha, que se passa? Quando Maria de Magdala ouviu Jesus, que ela não conhecia até então, não conhecia pessoalmente, falar nesses termos, ela foi tomada de algo que a fez crescer. Então ela contou, resumidamente, o que era a vida dela. Ela reconhecia que tinha uma vida que não lhe agradava mais, que a incomodava. A consciência começava a lhe advertir que poderia ser diferente. E ela falou. Jesus ouviu detalhe por detalhe. Jesus ouviu, mas Jesus nos conhece a todos, mais do que nós mesmos. Quando ela terminou, ele simplesmente disse: Maria, olhe lá fora, por uma dessas janelas. O que é que você vê? Maria olha, e quando ela vê por uma janela, uma pequena janela, porque eram construções simples, uma pequena janela, ela olha e vê lá ao longe uma casa que estava demolida. Pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo. Estou vendo aquela casa, Senhor. É como a minha vida. Escombros, tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra. Olhe bem, Maria. Olhe bem naquela casa. Aquela casa em ruínas, demolida, que o tempo demoliu. Sobre os tijolos, sobre as pedras, existem ao lado e no meio flores. Flores, um pouco mais, nós temos um bosque. E em volta e sob aqueles escombros nós vamos encontrar a vida que floresce. Então, Jesus disse: se Deus permite que uma casa em ruínas receba as flores que florescem, o que é que ele não vai permitir aos corações sinceros que buscam modificar as suas vidas? A partir daí, Maria de Magdala transforma-se, muda toda a sua vida. Ela passa a seguir Jesus. E nós vamos encontrar narrativas
maravilhosas e emocionantes de encontros de Maria de Magdala, as pessoas que acompanhavam Jesus e as situações que ela passou a presenciar. Num desses ensinamentos presenciado por Maria de Magdala e presenciado por vários dos discípulos, presenciado por todas as pessoas que acompanhavam Jesus, nós vamos encontrar aqueles doutores da lei que indagam de Jesus acerca do qual é o maior mandamento contido na lei. A lei a que eles se referiam era a lei de Moisés. E Jesus, em respondendo, disse: o maior mandamento contido na lei de Moisés consiste em amar a Deus sobre todas as coisas, além de todas as coisas. E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, amar ao próximo, como a nós mesmos. Os benfeitores espirituais, falando do sentimento de amor, nos convidam a colocar em prática este sentimento que nós vamos incorporar e trabalhar em nós, o sentimento de amor, que só pode gerar frutos se tiver resultados, e os resultados consistem nas nossas ações, voltadas para o bem daqueles que conosco caminham e do meio que nos acolhe. Quando nós caminhamos um pouco mais, nós vamos verificar que estes ensinamentos, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores espirituais nos falam da caridade. A caridade material e a caridade moral. A caridade material que nós vemos, felizmente, vemos também bastante, muitas pessoas assistindo a muitas outras pessoas, como nunca houve na história da humanidade, mas nós vemos também situações em que as pessoas se assistem moralmente, as pessoas se ajudam, se auxiliam moralmente. E é isso o que nós somos convidados a praticar nos dias de hoje. Escolhermos os valores que queremos incorporar em nós. Para encerrarmos, nós vamos lembrar também de Amélia Rodrigues, uma passagem de alguém que optou por seguir Jesus também. Jesus, nós vamos encontrar, antes de falar de Jesus, nós vamos falar de Jericó. Amélia Rodrigues diz que Jericó ficava numa região, é uma das cidades mais antigas do mundo, e Jericó e aquela região da Palestina era dominada pelo Império Romano. O Império Romano dominava, mas ele evitava não criar embaraços, conflitos com os povos dominados. Permitia que os povos tocassem a sua vida. Mas existiam algumas regras. E essas regras ele buscava respeitar, mas impunha também outras. Uma das regras que eram impostas eram os impostos, as cobranças de impostos. O Império Romano, o que ele fazia? Diz Amélia Rodrigues que ele leiloava o direito de alguém cobrar os impostos. É isso? E quem arrematasse o direito de cobrar os impostos fixados pelo Império Romano tinham esse direito e exerciam esse direito. Pagavam na asta pública ao Império Romano e ficavam com os impostos quando recolhidos. Na cidade de Jericó existia um desses homens que participava desses leilões da cobrança de impostos, ou das astas públicas para a cobrança de impostos. Era Zaqueu. Zaqueu, por isso, era detestado em Jericó. As pessoas não gostavam de Zaqueu. Por quê? Não gostavam de Zaqueu por duas razões. Primeiro, aqueles que participavam das astas públicas, quando perdiam, ficavam enraivecidos, ficavam rancorosos com Zaqueu. E, logicamente, faziam aquela campanha para que ele fosse também visto com olhos diferentes perante a população. E aqueles que não participavam das astas públicas, mas tinham que pagar os impostos, também tinham uma certa reserva, porque pagar imposto
desde aquela época não é uma coisa que a gente gosta muito. É isso? Então Zaqueu era detestado. Ele ouviu falar que Jesus vinha em direção a Jericó. Ele teve uma ideia: eu preciso ver este homem. Só isso, ele não queria fazer absolutamente nada. Amélia Rodrigues simplesmente disse, ele queria ver Jesus. Mas Zaqueu era de baixa estatura. E as pessoas estavam aglomeradas em volta, à margem do caminho onde Jesus passaria. Então Zaqueu sobe numa árvore. Sobe numa árvore e fica ali, como a gente fala hoje, de camarote. Jesus passaria, ele veria Jesus, saciaria a sua curiosidade e certamente voltaria às situações que ele vivia no cotidiano. Jesus veio, atendia um, parava um pouco, conversava um pouco mais com um pouco mais com o outro. Quando Jesus estava debaixo, próximo à árvore, Jesus para, olha para cima e o chama pelo nome. Zaqueu, desce daí. Hoje me apraz pernoitar na tua casa. Zaqueu teve um negócio, quase que ele teve um colapso de alegria. Ele desce correndo, imagina a dificuldade. Ele desce correndo da árvore, vai para a sua casa, prepara tudo. Quando Jesus chega, já estava tudo arrumado, tudo certinho, e eles ficam ali conversando. O encontro foi entre pessoas que não compreendiam Zaqueu, entre pessoas que não compreendiam Jesus, que estava ali diante de uma pessoa que era considerada e odiada pela maioria ou grande parte da cidade. Enfim, as pessoas estavam ali criticando, a meio ouvido, aquele encontro. E Jesus conversando com Zaqueu. Em determinado momento, Zaqueu disse mais ou menos o seguinte: Senhor, todos ou quase todos nesta cidade me odeiam. A ninguém eu nunca prejudiquei e procuro ser justo. Então ele se referia às situações que decorriam da sua atividade, que era a cobrança de impostos. E Jesus disse mais ou menos o seguinte: Zaqueu, o dinheiro e a fortuna não são nem bons e nem maus. Eles são exatamente o que nós fazemos dele. O dinheiro torna a pessoa nobre ou desventurada. A moeda que adquire o pão é a mesma que fomenta a guerra. Quando o homem padece de fome, ele pode tornar-se um delinquente. O recurso que lhe sacia a necessidade pode ser considerado como doação divina, amparo divino. O indivíduo sem teto retorna ao primarismo do passado. O recurso que lhe concede o amparo torna-se a expressão do progresso. O órfão esquecido, quando recebe o apoio de um lar, ergue-se para a vida. Foi neste momento, segundo Amélia Rodrigues, que Zaqueu teria dito: Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens e quadruplicarei alguém que porventura tenha se sentido prejudicado com as minhas ações. Diz Amélia Rodrigues que, cumpridas os compromissos com os familiares, com aquelas situações em que ele estava já envolvido há muito tempo, ele afasta-se de Jericó e vai vivenciar e anunciar o Evangelho de Jesus. São opções que nós podemos fazer. Os verdadeiros valores nós os conhecemos. As opções sempre se nos surgem, sempre nos aparecem, quase que diariamente. O que fazer das nossas vidas? E muitas vezes nós não temos forças para escolher o melhor caminho. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz.